Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria poder ver muitos de vocês aqui nessa manhã. Alegria também saber que alguns nos acompanham na transmissão do culto aqui. Nós vamos iniciar hoje uma série de pregações na carta de 1 Pedro. E eu gostaria de encorajar você, nas próximas semanas, incluir na sua leitura devocional essa carta. É uma carta com 5 capítulos, então vá visitando essa carta, vá lendo, e aí você vai provavelmente se envolver de uma maneira mais profunda com aquilo que a gente estiver falando nos próximos domingos, aí, nas próximas semanas. Essa carta ela foi escrita num contexto de perseguição, num contexto que Pedro sabia das perseguições que haviam ali em Roma. Ele, sabedor disso, ele queria encorajar, então, cristãos que haviam se convertido em vários pontos, né, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia. E talvez você fique pensando, né, o que é essa carta que foi escrita há quase 2000 anos atrás, mais ou menos ali entre o ano, talvez 67 a 69, depois de Cristo. O que essa carta pode trazer de mensagem para nós? Não apenas o aspecto da perseguição, mas algo que perpassa toda a carta de Pedro, a primeira carta, é a perspectiva da segunda vinda de Cristo. Ele quer encorajar esses irmãos, ele quer animar esses irmãos, ele quer fortalecer a fé desses irmãos para que eles permaneçam firmes, mesmo em meio a perseguições, com essa expectativa da segunda vinda de Cristo. Então, em vários momentos, ele vai falar dos últimos dias, dos últimos tempos, ele vai lembrar a obra de Cristo. Mas antes de ler o texto, eu queria dizer que muitos de vocês já ouviram falar sobre perseguições, mas de uma maneira tão próxima como a que nós ouvimos há 2, 3 dias atrás, quando Isolina trouxe para nós a notícia de um missionário que esteve aqui no Brasil, esteve aqui na IPI de Vila Sônia e fez uma escola de treinamento e discipulado que ocorreu nas dependências aqui da igreja, lá no Pirajussara, e com toda essa realidade tão próxima de nós. E eu queria que a gente orasse nesse momento, Isolina. Vem aqui, por favor. Joelma, vem aqui, por favor, uma de vocês da equipe, Beit. Que a gente orasse pelo Abdo. Joelma vai dar um panorama para quem não está por dentro, e aí nós vamos orar. Bom dia, paz. A gente, na verdade, recebeu ontem, não foi, Iso? Foi ontem, a Iso acordou cedo já com a notícia. Eu acho que algum de vocês, inclusive, deve lembrar do Abdo. Ele estava naquela equipe de árabes que a Isolina caminhou aqui em 2018. Em 2018. E a notícia que chegou é que ele havia sido preso no Egito. Ele foi preso no Egito, e aí foi solicitada a deportação dele para o Iêmen. Ele é do Iêmen, é um convertido, e aí foi solicitada a deportação dele para o Iêmen, já junto com, também no Iêmen, o pedido da sentença dele de morte. Então, ontem foi aquela correria, a Isolina pediu para o Michael verificar como é que estavam os meninos, se procedia essa informação, porque o que primeiro chegou foi um vídeo, e aí o Michael confirmou, sim. Ele, na verdade, já está preso há quase 6 meses. Os filhos dele, os que lembram que ele tinha 4 filhos, sendo um menino mais velho e outras 3 meninas. A adolescente e a caçulinha, na época, ela tinha por volta de 6, 7 anos. Agora ela está com entre 10 e 11 anos. E ele, recentemente, casou novamente. Lembra a história daquela esposa que foi assassinada no Iêmen, que a Isolina compartilha. Então, a primeira esposa dele já foi morta por conta também da perseguição.
E aí agora no Egito ele conheceu uma mulher, ele casou com essa segunda esposa, também uma iemenita convertida, com quem ele recentemente teve um bebê. Então, eles tiveram um bebê recentemente, um pouco antes dele ser preso. E aí é esse o panorama. Nós temos agora buscado intensificar a questão de divulgar o máximo que a gente pode para poder pressionar os órgãos de direitos humanos para que o Egito não extradite ele para o Iêmen, uma vez que a gente sabe, sendo ele extraditado e enviado para o Iêmen, o temor maior do filho dele ontem, conversando, foi esse: Isolina, eu sei que se meu pai for para o Iêmen, eles vão matar o meu pai. E aí é um perigo não só para... A Isolina mandou eu vir compartilhar, porque ela falou que ela ia se emocionar. Mas eu acho que é inevitável não se emocionar numa situação como essa, né? De algo como o Daniel falou. A gente lê uma carta que foi escrita num período de perseguição e a gente pensa... E ontem eu compartilhei, conversando com o próprio pastor da minha igreja, ele falou, mas aí parece que ainda é assim. Eu falei, ainda é assim, e parece que é tão próximo, a gente que caminha, para a gente é tão próximo assim, não tem como não atravessar, sabe? Nos atravessar quando acontece algo assim, e a gente se sente fragilizada. E outro dia uma menina compartilhou uma visão que ela teve e aí eu me lembrei ontem dessa visão que ela teve do sangue de mártires, né? E eles o tempo todo, e eles clamavam e cantavam Yeshua, e eles diziam, ele é digno. Então, é isso. Vamos nos colocar de pé e vamos orar pelo Ábido. Vamos clamar pelo favor do Senhor. Depois, se vocês quiserem o vídeo, o link para vocês estarem compartilhando, para a gente poder pressionar os órgãos que são cabíveis, para pressionar mesmo o governo do Egito, sabe? Ele se diz que é um país que diz que é uma república, que tem liberdade religiosa, mas numa situação como essa, manda uma pessoa para a beira da morte. Então, a gente está falando de um assassinato, novamente, e aí a gente tem 5 crianças, 4 que já perderam a mãe e agora estão prestes também a perder o pai. Deus, nós queremos orar, Jesus, nessa manhã, Pai, pela vida do Ábido, Senhor. Nós queremos, Senhor, como igreja, como corpo, como, sabe, como parte do nosso irmão que está ali, Jesus. Sabe, nós queremos clamar em favor dele, Senhor. Deus, nós queremos clamar, Deus, sabe, porque a tua igreja, Senhor, quando ela se junta, Senhor, e ela se junta nesse movimento, Senhor, de oração, Deus, o Senhor responde, Deus. E nós cremos, Senhor, na resposta do Senhor vindo em favor do Ábido, Senhor. Nós cremos na resposta do Senhor vindo, sabe, trazendo, Pai, sabe, tirando ele, livrando ele mesmo, Senhor, ali da prisão e da morte, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela vida dos filhos do Ábido, Senhor. Nós oramos, Senhor, por esses jovens, Deus, e crianças, Senhor. Deus, oramos pela esposa deles, Senhor. Oramos para que o Senhor esteja também protegendo eles ali onde eles estão, Senhor, contra os vizinhos, Senhor, que se descobrirem, Senhor, a situação, Pai, Deus, vão se voltar também contra eles, Deus, e colocar, Senhor, também a vida deles, Senhor, em perigo. E nós oramos a proteção do Senhor, Deus, também sobre eles, ali onde eles estão, Senhor. Nós oramos, Pai, para que os órgãos, Senhor, sabe, de direitos humanos, Senhor, se mobilizem, Senhor, em favor do Ábido, Jesus. Eu oro, Senhor, nós oramos insistentemente, Senhor, sabe, como aquela mulher que ali insistia para aquele juiz que era iníquo. E, Jesus, nós estamos orando a um juiz que é totalmente justo. E nós acreditamos, Senhor, na tua justiça, Senhor. Nós confiamos, Jesus, na tua palavra, Senhor. Nós confiamos, Senhor, no teu caráter, Senhor. Nós confiamos, Deus, em quem o Senhor é, Jesus. Senhor, e nós já te agradecemos, Senhor, porque nós queremos celebrar, Senhor, sabe, a notícia de que o Ábido foi solto, Deus. A notícia
Deus, de que ele está em segurança com toda a família, Senhor. A notícia, Deus, de que o teu filho, Senhor, Pai, ele pode, Senhor, ter liberdade, sabe, de se expressar em Ti, Jesus, de se expressar na fé que ele tem em Ti, Senhor, no amor e na devoção que ele tem por Ti, Senhor. Deus, e nós oramos, Senhor, essa liberdade sobre a vida do Ábido, Senhor. A liberdade de poder, sabe, expressar o amor dele por Ti, Jesus. Que ele possa ter liberdade, Senhor, de ser quem ele é no Senhor, Jesus. E nós oramos, Jesus, crendo naquilo que o Senhor já fez, Pai, em um nome santo de Jesus. Podem assentar, queridos. Interessante que no final da escola que o Ábido ele participou, e a gente foi lá no culto de formatura, né? Eu tenho algumas fotos, alguns vídeos, perguntava para a Isolina, e aí, qual é o próximo passo da maioria desse pessoal aí? Olha, o Ábido ele quer voltar para o país dele, a gente está falando, não volta, porque quando ele encontrou essa graça do Evangelho, essa presença de Jesus e essa alegria, ele falou, eu preciso voltar para o meu povo. E a Isolina dizia, ainda não é tempo. E ele ficou por ali, né? Ele ficou por ali, o Egito e tal. E eu fico imaginando, irmãos, como que essa graça de Jesus um dia chegou para mim e chegou para você. Muitas pessoas vivem situações tão desesperadoras que a gente não consegue, ou nós não conseguimos compreender de onde elas tiram forças para sobreviver e esperança para encarar o futuro. A gente poderia pensar de maneira muito mais ampla em relação não somente a questão da perseguição religiosa, mas também da instabilidade que o mundo entrou nos últimos anos. Alguns começam até a dizer que o mundo agora é pós-pandêmico, né? Não sei se a gente terminou a pandemia. Mas as questões pré-pandemia e pós-pandemia, essa insegurança, esse medo, essa insegurança alimentar hoje, né, causada especialmente pela guerra da Rússia e os impactos que isso trouxe sobre a China, faltando medicamentos nas farmácias, faltando alimentos, e colocando boa parte da população do mundo numa situação muito difícil, nós podemos concluir, queridos, que nós vivemos dias e situações amargos, que também chegam para todos nós. Chegam na nossa vida pessoal, chega na história do nosso país, chega no relacionamento entre pessoas de uma mesma comunidade. C.S. Lewis, no conto O Sobrinho do Mago, ele diz que cada um olha e vê a história a partir do lugar que está. Então, quando você lê a carta de Pedro, olhe e veja a Escritura a partir do lugar que você está. O lugar que você está no relacionamento com a sua família, o lugar que você está no relacionamento com a sua carreira, o lugar que você está no seu momento de vida, talvez se sentindo que tem todo o tempo do mundo pela frente, alguns de vocês sentindo assim, não, pastor, olha, eu acho que eu já estou, né, na expectativa de vida natural, mais para o fim, mas a partir do lugar que você está, Deus te encontra, Deus vai ao seu encontro, Deus se revela a você. Queridos, a igreja cristã tem conhecido inúmeros momentos marcados pelo sofrimento, mas as palavras de Pedro na sua carta é justamente para consolar, para orientar e para encorajar os seus leitores, em todos os tempos, em todos os lugares. Mas há comunidades que, de alguma maneira, não foram ou não chegaram para elas algum tipo de perseguição ou de falta causada por problemas sociais, por exemplo, né? E aí é interessante, é importante nós fazermos pelo menos duas perguntas. Será que essa igreja, em algum lugar, a igreja de Cristo, que experimenta a calmaria, não seria porque, eventualmente, ela concorda com os planos de quem governa, ou porque os governantes
procuram cumprir exatamente aquilo que a igreja gostaria? Uma pergunta para nós. Será que a igreja que vive em paz e harmonia na sociedade, será que não é essa igreja que está, que se adequou, que se conformou e que está experimentando esse lugar de tranquilidade causado pelas injustiças, pela corrupção e tantas outras coisas? Queridos, o ponto que eu quero chegar é esse. A sociedade, do jeito que ela está estruturada, e do jeito que ela sempre foi estruturada, ela promove uma série de pecados que contradizem a mensagem do reino. E cabe à igreja, então, pregar. Cabe à igreja ser essa comunidade que traz esperança. Eu quero convidar você para a gente ler o texto do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Eu lerei na Nova Versão Transformadora. Tem algumas Bíblias aí, ou estará sendo projetado para você. Verso 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conheceu de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança, uma esperança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé, vocês têm. Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão a sua fé, elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé, sendo experimentada, ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Verso 8, embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Verso 9, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra e continue a falar ao nosso coração. Queridos, então essa carta ela é dirigida ali à comunidade, da Ásia Menor. E parte desses cristãos, dos primeiros cristãos que Pedro havia pregado a eles, provavelmente no Pentecostes, alguns já haviam morrido, mas outros ainda estavam dispersos. E agora, Pedro escreve para alertá-los de que parte daquela perseguição não era um projeto de governo, mas era também aquilo que as pessoas experimentavam no dia a dia comum, como assim, uma reprovação da sociedade, porque os cristãos não participavam da vida da sociedade pagã, por assim dizer. Essa demanda por aceitação e pela falta ou pela não discriminação que as pessoas experimentam hoje, ainda está presente, talvez de uma forma mais intensa ainda, Se você olhar para os telejornais, irmãos e irmãs, boa parte das notícias se ocupam em falar dos problemas decorrentes de algum tipo de intolerância e de discriminação, de algum tipo de
de experiência em que as pessoas estão buscando serem parte da sociedade e muitas vezes não experimentam isso de maneira satisfatória. No fim das contas, irmãos e irmãs, as pessoas, elas buscam algum tipo de comunidade. Elas buscam serem respeitadas, elas buscam ser reconhecidas. E se você também, que nos assiste ou que nos assistirá em algum momento, né, como parte da sociedade e que está buscando reconhecimento e aprovação em Jesus, você pode receber uma afirmação de filho e de filha. Você pode receber a graça que Ele mesmo oferece àqueles que querem andar com Ele. Queridos, é interessante a gente considerar o seguinte, que há inclusive aqueles que não querem nenhum tipo de comunidade, eles querem ter o direito de não ter nenhum tipo de comunidade. Mas ainda assim, você já parou para pensar que o ser humano, quando ele diz, olha, eu não quero me relacionar, eu não quero estar em nenhum grupo, seja ele religioso ou não, ainda assim, ele não resolveu a sua necessidade fundamental de conectar-se, né, com pessoas ou com algo que está fora de si. Então, as palavras contidas aqui, nesses primeiros versos da carta de Pedro, lançam para nós luz sobre o presente e ajuda a gente a ter um ponto seguro para a gente viver a nossa vida hoje como comunidade, ou para você que não se adequa em nenhuma comunidade. E esse ponto, esse fundamento é a obra de Jesus na cruz. É a obra de Jesus por meio do seu Filho. É por isso que a gente tem na obra de Cristo esse ponto fundamental no qual nós podemos nos assegurar para que a gente possa viver uma vida em comunidade e uma vida a partir da comunidade chamada igreja. Esse fato do passado, a ressurreição de Jesus, ele muda o presente e nos coloca diante de uma esperança futura. Então, eu gostaria de deixar alguns pontos aqui para a gente refletir, irmãos. Eu convido vocês a pensarem em como que a gente pode viver essa comunidade cristã hoje, mas aguardando a futura. Isso porque, irmãos, muitos de nós, muitos dos crentes têm se expressado, especialmente nas redes sociais, falando das suas esperanças que estão muito ligadas ao mundo presente, muito ligadas às situações desse mundo presente, que elas são absolutamente provisórias. Nós temos uma comunidade futura, uma igreja que será realmente reunida por Cristo para viver com Ele eternamente. Então eu quero convidar você a pensar que você e eu podemos construir a nossa vida, ou construir a nossa noção de conforto, de orientação e de encorajamento em Jesus. Talvez você diga, pastor, mas enquanto Cristo não volta, a vida continua. É verdade. Você trabalha, você é pai, você é mãe, você é marido, esposo, você é negociante, você é empreendedor, empreendedora, professor, professora, você é filho, filha, mas você pode construir a sua vida e trabalhar cada um desses papéis a partir do conforto, da orientação e do encorajamento que nós só podemos encontrar em Jesus. Você percebe que a sociedade tem buscado essas coisas? Você percebe que as pessoas estão buscando esse lugar seguro? Esse lugar de orientação para si mesmo e para os outros? Esse lugar que ajuda eles a se colocar na sociedade? Bem, por que a gente pode construir a nossa vida em Cristo? Porque Deus agiu, Deus age e nós louvamos e vivemos a partir dele. É isso que diz o verso de número 3, todo louvor seja a Deus.
Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem louva a Deus, queridos, não faz por não levar a sério as questões do presente. Quando nós dizemos que a igreja ou a comunidade cristã louva a Deus, não é porque a gente simplesmente abandonou tudo que está ao nosso redor. Não. Deus não quer que a sua igreja fuja dos problemas. Deus não quer que a sua igreja viva alienada, mas ela deseja que você veja as situações que estão ao nosso redor, os conflitos do presente, com outros olhos. Os olhos da esperança de que Deus está presente no mundo e Deus está agindo. Por isso você o louva, por isso você o reconhece, por isso você pode viver também, conforme diz o verso de número 3, a cada dia para o Senhor. Essa fé, queridos, piedosa, por mais que ela pareça sem sentido, o louvor que o Senhor traz para nós aqui é esse. A igreja ela está fundamentada em ações concretas de Deus. Ela está fundamentada na obra de Jesus na cruz, naquilo que Jesus realizou por nós. E não apenas naquilo que eu e você fazemos no nosso dia a dia. Então, nós agimos a partir daquilo que Deus já falou para nós. Daquilo que Deus já realizou em nós. A nossa vida, queridos, ela manifesta essa presença de Deus. E aí eu fico pensando, quando foi que nós recebemos essa nova vida? Quando foi que nós tivemos essa experiência com o Senhor? Quando foi que nós reconhecemos essa nova vida e passamos a viver a partir dela? É interessante que muitas vezes, enquanto nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos nos relacionando com pessoas, nós estamos sendo desafiados pela palavra, muitos de nós se reconhecem como alguém que, poxa vida, eu vivi tanto tempo na presença de Deus, mas parece que esse ano eu tive uma experiência diferente. Eu tive uma experiência mais profunda. Eu tive uma experiência que alguns costumam dizer, eu reconheci ou eu conheci Jesus a partir de tal momento. E isso não é demérito para ninguém. Quantos de nós fomos criados numa família ou numa comunidade cristã em que a palavra de Deus estava presente e a gente não se reconhecia realmente como filho, como amado, como chamado por Deus, como alguém que é chamado também a responder esse chamado da graça do Senhor. O verso 3 vai dizer, queridos, que é por causa dessa grande misericórdia que Ele nos fez nascer. E aqui eu gostaria de que você se fixasse nessa expressão, Ele nos fez nascer, diz o texto. Pense no seguinte, um bebê tem participação mínima no seu sucesso para o nascimento. Algumas pessoas aqui têm filhos pequenos. Esse bebê tem uma participação mínima para que ele cresça de maneira saudável. O mesmo vale para o nosso nascimento em Deus. Ele não acontece por nossa força de vontade ou por nossa vontade própria. Nós temos, simplesmente, queridos, que receber essa dádiva de Deus, essa graça de Deus. Deus o faz, Deus o fez, antes do nosso nascimento, é isso que diz aqui Pedro, logo no início da carta, dizendo, olha, Ele escolheu vocês de antemão, o Espírito santificou vocês para a obediência e para a purificação no sangue de Cristo. Então, a gente percebe que você e eu não somos chamados para viver nesse tempo que nós estamos vivendo, nos esforçando, mas primeiramente recebendo aquilo que Deus já fez por nós e vivendo a partir desse agir dele. Uma segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, que Deus não apenas age para que a gente louve e viva a partir da obra de Cristo, mas também porque Deus age e nós temos esperança e temos uma herança. Onde não há esperança, reina a morte. Onde a gente para de ter expectativas,
a gente para de sonhar. Por isso a esperança é parte essencial da vida. É interessante que nos hospitais ou nos lugares onde as pessoas estão com muitas limitações, aquelas pessoas que têm mais esperança de que elas irão sair dali, o tratamento se dá melhor. A melhora acontece. Mas aqueles que, por sua vez, assumem aquela palavra de que, olha, eu não estou bem, olha, eu acho que eu não vou sair dessa, o corpo começa a receber e ficar todo deprimido, juntamente com o seu espírito. A esperança do cristão não depende do próprio esforço e piedade, mas nasce a partir da ação de Deus e da promessa de Deus. Queridos, Deus em Cristo já nos deu uma viva esperança. E essa esperança faz com que a gente cante hinos, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. As pessoas que participam de um culto de despedida de alguém cristão, ou de uma família cristã, e não têm a mesma esperança, elas ficam, o que está acontecendo? Como é que eles cantam num dia de dor? Como é que eles cantam num dia de despedida? Assim nós fizemos na despedida do nosso querido pastor Alberto Abdo. Provavelmente de hoje para amanhã, o pastor Mário disse que uma família aqui em Osasco despedirá da sua filha de 12 anos, em meio a lágrimas, leitura da palavra e cânticos, porque a gente experimentou, queridos, uma esperança viva. E nós experimentamos essa esperança viva que não faz com que a gente ignore a dor e o sofrimento que estão ao nosso redor. Não, ela nos impulsiona e ela nos convida a levar essa mesma esperança àqueles que não a têm. Mas eu falei não apenas de esperança, mas de herança. O texto diz aqui, queridos, no verso 4, que nós temos não somente uma esperança viva, mas uma herança. Uma herança, e ele dá até algumas características dessa herança. Ele fala que essa herança, ela é imperecível, ela é pura, ela não pode ser manchada ou maculada, ela não muda, ela não se deteriora. Ela foi guardada para vocês no céu. Essa esperança, queridos, é a salvação que a gente recebeu em Cristo Jesus, que nos dá condições de viver em tempos difíceis, de viver em meio a sofrimentos, de viver em meio à sombra da morte, e não temer o dia de amanhã. E não temer o dia de amanhã. É por isso que o cristão pode cantar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Diferentemente de quando eu cantava a bela poesia da música popular brasileira, dizendo que eu gostaria de amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Olha a incoerência aí. Como que eu quero amar as pessoas se eu não acredito que existe um amanhã? É porque nós acreditamos que existe um amanhã, que nós oferecemos a nossa vida, nós oferecemos o que somos, nós oferecemos tudo que temos ao Senhor, até o risco da nossa vida ser tirada. Convém, queridos, que você e eu pensemos sobre as esperanças que movem o nosso coração. Quais são as esperanças que movem o seu coração? Quais são as esperanças que faz você levantar todos os dias da cama? Qual é o conteúdo dessa esperança? Qual é a duração? Qual é o fundamento dessa esperança? Convém, queridos, lembrar que como cristãos, nós não temos, só a esperança, mas nós também precisamos compartilhar essa esperança. A esperança não é só para nós. A esperança precisa estar disponível para os outros. Imagina se você coloca a sua esperança em todas as coisas que você vive no presente momento, e elas começam a dar absolutamente erradas. Seja o casamento, seja a relação com os filhos, seja o seu negócio.
seja a sua carreira, seja as decisões que estão sendo tomadas no nosso país, todas as suas esperanças estão ali. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se a esperança de vocês se resumem a essa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Para dizer que a nossa esperança está em Jesus, que morreu e ressuscitou, e a nossa vida agora está escondida, está guardada, está junto com Ele nos lugares celestiais. E o nosso tempo aqui, queridos, é curto. O salmista vai dizer, olha, a vida de vocês chega a 70, 80, com vigor. Passando disso, alguns de vocês começarão a experimentar a canseira e o enfado. Nós vivemos, queridos, a partir de uma esperança viva, e como herdeiros dessa vida, a gente conhece bem essa questão da herança, né? Nós não podemos tomá-la antes para nós. A herança, ela é dada, mas há um tempo em que a herança pode ser realmente desfrutada. Há muitos casos em que os noticiários dizem que, por alguma razão, algum filho, alguma filha, alguma família, as pessoas tentaram tomar posse da herança quando ainda o dono da herança estava presente. E a gente sabe que, na maioria das vezes, isso foi uma intromissão ao processo normal. Isso nos lembra que não há méritos na vida do herdeiro. A herança celestial depende exclusivamente da graça. Exclusivamente da graça. É por isso que Deus, que nos prometeu essa herança celestial, diz para nós que a dignidade está somente no Filho, que conquistou todas as coisas e nos fez co-herdeiros com Ele. Você tem participado, irmão e irmã, da construção de um caminho de esperança para outros? Você tem falado dessa herança que você recebeu, a vida eterna, mas que ela está disponível para todo aquele que crer em Jesus e no sacrifício da cruz? Essa é a nossa parte. Queridos, eu queria também destacar uma outra lição desse texto. Porque Deus age, nós somos guardados e temos fé. O verso de número 5 nos dá conta disso, que é por meio da fé que vocês têm, diz o texto de Pedro, que vocês têm. Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. É Deus quem guarda pelo seu poder. Quem tem fé está nas mãos dele. Nem mesmo a fé torna a nossa ação isolada, mas ela é uma resposta àquilo que Deus já está fazendo em nós, queridos. Quem tem fé vê o mundo com uma distância necessária. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente se envolve com as questões deste mundo com uma distância segura, uma distância que Deus dá, com uma graça que Deus dá. Ou seja, se eu precisar sacrificar tudo no altar do mercado de trabalho, ou se eu tiver que sacrificar tudo num relacionamento afetivo, ou se eu tiver que sacrificar tudo por qualquer razão que não seja o próprio Deus, o Espírito Santo vai nos alertar e dizendo, olha, se envolva até um certo ponto. Isso, queridos, quer dizer que quem tem fé vê o mundo com uma distância necessária e não se sucumbe a ele. E não se perde nele, não se ilude nele, não fica aprisionado nele. Nós estamos em ano de eleição, né? Há muitos cristãos com uma esperança muito grande no processo eleitoral ou no processo político. Não se iludam. Não se iludam.
mantenham a distância necessária, faça a sua parte, seja um cidadão, mas tenha os seus olhos em Deus, tenha os seus olhos no Senhor. Essa experiência, queridos, de sermos guardados em Deus pela fé, acrescenta a nós duas experiências secundárias: a graça de resistirmos e a graça de vencermos. Ora, o texto, ele não se refere a essa questão da provação como algo que você vai passar de maneira particular. As provações aqui, elas estão relacionadas com Cristo. Elas estão relacionadas com Cristo e a comunidade da fé. Vocês percebem que, nesse tempo que nós vivemos como comunidade de fé, não apenas a comunidade cristã é cerceada no seu modo de ser comunidade. Várias pessoas sofrem no ambiente que nós vivemos no mundo. Várias pessoas estão sofrendo. Mas convém a gente perguntar: quando e por quais motivos nós estamos sofrendo no presente? Como e por quais motivos nós sofremos, não somente no presente, mas como cristãos na sociedade? A maioria das vezes, queridos, nós achamos e queremos sofrer por causas que Cristo está dizendo: olha, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com uma esperança futura, isso não tem nada a ver com uma esperança eterna, isso tem a ver com as suas preocupações desse tempo. Há preocupações desse tempo que você e eu precisamos nos envolver, mas há outras que Cristo está dizendo claramente: não dê a sua vida por elas. São projetos transitórios de vida, são projetos que passarão, são projetos que ficarão. O sofrimento do qual o texto fala não é encarado como uma atitude a ser assumida passivamente. Nós não encaramos o sofrimento de maneira passiva, irmãos. Pelo contrário, é Deus quem nos levanta para a gente proclamar Jesus. É Deus quem nos levanta para a gente dizer ao mundo e dizer para nós mesmos que a nossa fé está guardada nele. E se ela está guardada nele, nós podemos resistir por um tempo. E nós podemos também, não apenas resistir, mas também vencermos, né? É isso que vai dizer para nós os versos 6 e 7. Quando o ouro passa pelo fogo, ele é purificado. Então percebe-se que o ouro puro, e não o barro, e não o metal, que é realmente aquilo que é mais precioso, e no qual Pedro vai usar como uma figura para nós. Uma figura de como Deus purifica os seus, como Deus quer purificar a sua igreja, como Deus quer purificar aqueles que Ele levará para si mesmo. O texto diz, queridos, que a fé, para ser pura, ela tem que passar, de alguma maneira, por provações. Ela precisa ser desenvolvida pelo fogo. E ele lembra também que na provação, é na provação que o cristão realmente percebe que vive ou não uma vida de fé, que vive ou não uma vida apegado a Jesus, que vive ou não uma vida apegada àquilo que o Senhor fez. Eu quero terminar, queridos, trazendo perguntas retóricas para a gente aplicar e refletir. Que recompensas ou resultados de vivermos como uma comunidade cristã a gente tem experimentado? Quais são as recompensas e os resultados que a gente experimenta por ter uma esperança futura? Há duas coisas principalmente que a gente experimenta. Nós experimentamos o amor de Deus, nós experimentamos o amor e a capacidade de crer, e nós experimentamos a alegria e a salvação. Veja o verso de número 8. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam.
ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível. O grande desafio para nós vivermos enquanto a comunidade futura não apareceu, é viver dando testemunho de que amamos um Deus que nós não vimos. Pedro está falando para um grupo que tinha um distanciamento curto de Jesus. Olha, vocês não estão vendo Jesus, mas vocês creem neles. E vocês precisam experimentar uma alegria pelo fato de crerem. E alegria pelo fato de que vocês foram salvos. A nossa distância é muito maior, então a gente precisa mais do que os primeiros leitores de Pedro, crer que nós experimentamos quando nós vivemos com a esperança firme em Jesus e na sua obra. Nós experimentamos a capacidade de amar, de crer, a capacidade de nos alegrar, e a capacidade de ver outros sendo salvos. É isso que vai dizer o final do verso de número 9, quando ele vai dizer, o verso de número 9 todo, aliás, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Amados, o alvo da nossa fé é a salvação. E porque Deus agiu, e porque Deus está agindo, nós também agimos. Vocês percebem? Que a gente não pode ficar esperando as coisas correrem para esse lado ou para aquele lado, mas nós somos convidados para agir. É por isso que a Gisélia convidou vocês para uma ação que está sendo feita no Pirajussara. É por isso que Deus está convidando você para agir no lugar que você trabalha. É por isso que Deus está convidando você para agir na família que você faz parte. E ser um sinal da sua graça, ser um sinal da sua salvação, ser um sinal do amor de Deus, ser um sinal para aqueles que ainda estão em dúvida ou não o conhecem. Queridos, porque Deus agiu por meio de Jesus Cristo, trazendo a este mundo, levando a cruz e ressuscitando para a vida eterna, Ele está dizendo para nós, vocês também são chamados para agirem em tempo de sofrimento, em tempos de conflito, em tempos de falta de esperança, em tempos de medo. Se nós entrarmos para o nosso lugar escondido, esperando essa tempestade que está no mundo passar, muitos perderão a esperança. Muitos serão tomados pelo pânico ou pelo medo. Muitos tirarão os seus olhos de Jesus. Muitos tirarão os seus olhos de Jesus. Eu quero te convidar, queridos. Nós temos um Deus. Nós podemos confiar na obra de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não olhamos para trás, mas nós olhamos para Jesus. Nós sabemos que atrás de nós o túmulo de Jesus está vazio. Então nós olhamos para a frente e nós oramos com o evangelista, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não esquecemos das situações que estão ao nosso redor, mas nós nos colocamos à disposição do Senhor e dizemos, Senhor, o que o Senhor quer de nós como igreja? O que o Senhor quer de mim como pessoa? Quero convidar você para orar nesse momento.